Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou mandando uma aula para vocês, tá? E que nós vamos fazer a aula que é a de EAD, dada no plano de ensino às sexta-feira à tarde, tá? Então, essa não é necessário ser revisão, uma vez que essa é uma aula em EAD, tá? Então, até conferir com a coordenação se eu poderia dar essa aula ou se então ela teria que ser uma revisão também, né? Mas ela disse que não, já que essa aula ela vai como EAD, né? Que está lá no nosso plano sexta à tarde, então ela pode ser dada, tá? Então é mais um conteúdo que vocês podem aproveitar aí também, tá? Já vou entrar no neste arquivo, tá? Vou diminuir um pouquinho, vocês já veem. Vamos ver aqui. Nós vamos falar, então, de período fetal, tá, pessoal? Então, eu tinha colocado uma aula para vocês, que era de organogênese da quarta à oitava semana, tá? Então, até aquele momento da oitava semana, a gente deixa, então, né, de chamar aquele embrião para chamá-lo de feto, então. Então, é esse período que a gente vai ver da oitava semana, então, até o período, então, realmente desse bebê nascer, né? Que é o momento, então, do termo, né? Que a gente diz, tá? Então, passamos a chamar a partir da oitava semana, tá, pessoal? Do desenvolvimento, o embrião de feto. Uma vez que, né, após esse período aí de gestação, então praticamente todo o processo de organogênese já terminou. E a partir disso, então, esse novo bebê aí, ele precisa o quê? Crescer e desenvolver. Lembram-se que eu falava lá que, né, estavam formados, já começava a aparecer os brotos dos membros, né? Já tinha o coração quase que todo ali já preparado, né? Não é um coração ainda total, mas eram os primórdios do coração, alguns órgãos já específicos para formar também, né? Que já era, já estavam em andamento, em formação, mas que eram de pouca funcionalidade, né? A gente não tinha, então, esses órgãos aí, esses sistemas ainda funcionando. Então, mas já estão formados, tá? Só não ocorre a função, né? Eles exercerem literalmente. Uma que também vão exercer pouco, porque isso vai ser promovido muito mais após o nascimento, né? Eles devem estar formados e aptos aí a funcionar, né? Mas que literalmente eles vão funcionar mais depois do nascimento. Então, vamos ver. Então, de agora em diante, a partir da oitava semana, a gente esquece o nome de embrião e a gente chama de feto, né? Mas que, para nós mesmo, né, a gente acaba chamando de bebê desde o começo, até que ele nasça ou tenha um certo tamanho também, tá? Então, agora, a partir da oitava semana, nós vamos ter o quê? Crescimento e desenvolvimento desse feto, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver se a gente aumenta, então, tá? Vou colocar aqui no cantinho, aí qualquer coisa eu me tiro, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí nesses bebês que a gente tem. Então, a gente tem aqui 56 dias, a oitava semana, né? Então, temos aqui a fase que termina esse período embrionário e vai iniciar o fetal. Então, a gente tem ali que a gente menciona ele como bebê, né? Porque já tem essas feições aí, né? Bem da nossa espécie, tá? Vai medir em torno de 30 milímetros aí, tá? A face fetal aqui, ó, no ultrassom fica bem definida, o tórax e abdômen também ganham boa evidência e os membros são facilmente observados, então, em estado de flexão, né?
Então, normalmente aí estão mais flexionados, dobrados, né? E as perninhas, muitas das vezes mesmo, quando se faz esse ultrassom, se vê que essas perninhas ficam dobradas, tá? Então, a gente olha aqui, né? Esse bebezinho aqui é mais encolhidinho, né? E normalmente a gente consegue ver com maior perfeição esses membros formados quando a gente observa lateralmente, esse ultrassom é lateral, né? Então dá para ver bem o rostinho, boquinha, o nariz, orelhas, os olhos já sendo praticamente formados aí, né? Mas ainda sem funcionalidade. E que normalmente é essa visão que é melhor, porque de frente a gente ainda nota, né? Existe toda ainda essa formação craniana, que ela vai ser adequada e ela já é maior, porque também o corpo crescerá, né? Durante esse restante do desenvolvimento, e que quando se faz uma visão frontal aqui, pouco se vai viver, vai se ver, então, da face do bebê, porque ele encolhe muito, né? Então se vê muito essa parte frontal e não se observa tanto o bebê, sendo que na parte, então, lateral é bem evidenciado, então, as estruturas, tá? Nona semana, ó, em torno de 50 milímetros aí, 45 gramas, muito pequenininho, né? Mas já temos lá, começou já a aparecer estômago, bexiga, né? Então, olha lá, esse bebê nesse momento da nona semana está bem mais ativo, começa a se mexer mais, sendo que antes a gente tinha ali na oitava, né? Um pouco de tremia, tinha certos movimentos muito sutis, mas que a mãe não sente, mas que a partir daqui a mãe pode até vir a começar a sentir, então, essas mexidinhas. Mas é muito difícil, então, um pouquinho mais à frente é mais provável, né? Bom, então, olha lá, a placenta, o cordão umbilical estão assumindo as suas funções, isso é, nessa oitava semana, então a gente tem todo aquele pedículo do embrião, né? Nós temos o alantoide que se conectou ali ao pedículo do embrião e que já temos a formação desse cordão umbilical, né? E de todos os vasos e veias que já estavam sendo ali todos produzidos na quarta semana intensamente e ligados aonde? Lá onde o sensício foi se expandir, né? E foi procurar essa fonte de alimento que é onde? Lá em meio a nossa parede uterina, né? Que a gente tem a parede endometrial lá, toda irrigada de sangue e glândulas, né? Então, é a partir daquilo, dessa ligação e formação da placenta, né? Que nós temos, então, essa ligação já toda preparada aí para assumir a nutrição total, então, desse bebê, tá? Da 11ª à 14ª semana, o ultrassom endovaginal tem indicação importante para avaliar a translucência nucal, né, que é chamada de TN. Então, dá uma anatomia aí, olha, anatomia fetal de primeiro trimestre e também para se chegar a uma idade gestacional quando não se tem muita certeza, tá? Então, essa translucência nucal aí, ela seleciona fetos de baixo ou de alto risco também, tá? Para quê? Para aneuploidias. Isso são, então, alterações que a gente pode ter ocorrendo a partir desse momento aí, ou que já um pouquinho antes começaram a ocorrer, que a gente viu que muito dos processos também são exigidos da carga genética que nós temos, né? E que isso pode, então, nesse momento já estar aparecendo. E pode ser, então, observada através da translucência nucal, né? Então, já se pode ver, então, essas alterações, principalmente quando se trata
de síndrome de Down, tá? Outras problemas a princípio aí, como cardiopatias também podem ser já observadas nesse momento, né? Para uma tomada de decisão, né? E já um alerta e preparação desse casal também, tá? Alguns casos o médico pode solicitar estudos também com outros tipos de exames mais sofisticados, como o Doppler, né, do ducto venoso, ao qual também é um marcador de alteração genética e também do coração, né, da parte cardiológica. O exame se chama ultrassom morfológico do primeiro trimestre, tá? Então, é um exame bastante específico, né? Realmente para abordar, então, esses tipos de problemas aí que podem aparecer. Lá na 10ª semana, nós temos esse bebê aí com 61 milímetros, então, pesa 58 gramas. O cérebro já, então, transmite mensagens, né? Isso é, então, ele já é capaz de mandar, né, retorno para ter estímulos aí corporais, tá? Então, os movimentos, claro, ficarão mais fortes, né? A musculatura é estimulada e tudo. As pálpebras se fecham e não reabrirão antes da 26ª semana aí, tá? De gestação. Então, já se tem essas pálpebras móveis, mas nesse momento elas se fecham e então vão acabar mesmo, né? Toda essa preparação desse sistema ocular. A visualização do sexo fetal nesse momento, ó, já é possível por ultrassom e vai se basear o quê? No tubérculo genital em relação ao plano da coluna vertebral. E será sempre prudente a confirmação no 4º ou no 5º mês, tá? Antigamente, e realmente a gente tinha que esperar o 4º e o 5º mês para se fazer, para realmente ter certeza. Porque antes não tinha tanta precisão nesses exames, tá? Muitas mulheres que fizeram antes desse tempo, na minha época, um pouquinho antes, né, de ficar grávida, nessa idade de quando eu tinha 25 anos, há quase 30 anos atrás, né, há 30 anos atrás, então, muitas vezes elas iam fazer esse ultrassom, chegava lá o médico, é um menino, e essa mãe preparava todo o enxoval azul, verde, né, aquilo de querer selecionar como se a cor fizesse tanta diferença, né, gente? E não faz. E essas mães se preparavam com aquelas cores específicas, que não deveria ser, e que chegava lá, nascia uma menina, né? Mas que hoje está muito mais, então, sofisticado, e o médico, a partir de que faz, então, esse ultrassom, ele pode fazer, a partir desse tubérculo, ele pode fazer a medida, né, desse ângulo que ele faz com a coluna vertebral. Então, a gente tem ali esse tubérculozinho, e que, então, quanto menor for, menor de 30 graus aí, será do sexo feminino. E quando eu tenho esse grau maior, né? Então, a gente vai ter, então, o sexo masculino, então, prevalecendo. Então, tudo isso é tirado lá diretamente, é só ele, né? Marca onde está o tubérculozinho lá, marca lá a marca da coluna, vai até o tubérculozinho e ele só vai medir o ângulo, portanto. Deu um ângulo grande, pronto, acabou. Aqui está mostrando, né? Aqui o tubérculozinho, e aí ele vai fazer essa angulação, né? Se é grande ou não essa angulação, ou será menino ou menina, então. 11ª semana, pesa 73 gramas, olha, principais órgãos estão, então, funcionando, né? Então, era isso que necessitava, que antes não tinha funcionalidade. Estavam ali quase que todos formados, mas ainda não funcionavam. Então, temos alguns órgãos ali já funcionando, principalmente o coração, que é o primeiro que eu falei para vocês, a ter funcionalidade, né? Não aquele coração antes lá,
né? Tudo bem preparado, mas que ele já bombeava e já era possível ouvir, né? Fígado secreta bile, pâncreas, insulina, ossificação da coluna vertebral é nítida também nesse momento. 12ª semana, não vou ficar falando o peso aqui, tá, gente? Mas esse bebê, olha só, já começa até a apresentar mesmo, né, alguns indícios de sorrir, de franzir a testa, né? Como se tivesse, às vezes, sonhando, às vezes até o bebê mexe muito. O bebê está dormindo, mas deve estar sonhando, por isso que está me chutando muito. Então, muitas vezes, juntamente com esses movimentos, eles, né, franzem bastante a testa também. Então, isso é bem, assim, muitas vezes é de grande alegria quando capta, assim, imagens dessa forma, tá? Então, começa a exercitar a respiração, né? A sugar, a engolir esse bebê, engole o líquido amniótico, tá? Então, tem esses momentos em que ele engole. Os rins estão funcionando, porque esse bebê vai fazer xixi lá também, tá? É uma aula que a gente não vai poder dar, que é aquela que eu falei para vocês de anexos embrionários, que a gente ia falar de placenta, mas adianto aqui, nossa, ele faz xixi e tudo mais, né? Porque ele engole, então, aquele líquido amniótico, tá? Aquele líquido amniótico é uma suspensão líquida de células, né? E líquidos ali, isotônicos e tudo mais, para esse bebê que não faz mal engolir. E nesse próprio líquido também, às vezes tem xixi e fezes desse bebê, mas que é tudo desse organismo, não tem nada sujo, não tem metabólitos ali que são realmente considerados excreta suja, né? Tudo que é discretas que possa fazer mal para o bebê são retirados através do sangue, né, do cordão umbilical e ocorre uma troca com o sangue da mãe. Então a mãe fica responsável por fazer então essa eliminação, tá? Então, é por isso que muitas vezes, né, a gente faz bastante xixi também, não só pelo peso, mas porque os nossos rins estão limpando os nossos metabólitos, mas os metabólitos do bebê também, tá? Então, a gente tem uma carga maior nesses nossos órgãos também durante a gravidez, tá? Vamos lá. Os rins estão funcionando, o fígado já produz glóbulos vermelhos também. 13ª semana, ó, sua cabeça ainda mede cerca da metade do comprimento do corpo, então a cabeça ainda é grande, que eu falei para vocês, né? Porque a gente não tem toda a caixa craniana óssea ainda fechada e nem pode, porque esse crânio também, esse cérebro precisa se preparar e formar direitinho, né? E tanto é que os bebês já nascem com realmente uma abertura, porque é necessário o restinho da formação após o nascimento, e aí depois de um certo tempo, aí sim se fecha essa fontanelazinha que se tem aqui quando se nasce, tá? 13ª semana, a gente tem então a metade do corpo aí sendo só cabeça, né? Então, bastante grande a cabeça. O corpo começa a ser revestido pelo lanugo, que são o quê? Pelinhos muito finos, né? Então, a gente é muito peludinho, tá, gente? Que é chamado de lanugo. Tem muita criança que nasce muito peludinha ainda, mas que depois, pouco tempo depois, esses pelos vão caindo também da pele, né? Vão diminuindo, diminui bastante, tá? A partir dessa semana, o sexo já pode ser definido, então, com clareza, né? Mas dependerá da posição também, tá? Que esse bebê tá. Então, às vezes, pode dar uma enganadinha. Por quê, gente? Muitas vezes, o que que acontece? O clitóris da menininha lá, ele é muito evidente, ele é muito externado. A gente tem a vagina feminina no bebê muito
exteriorizada. Eu vou até comentar aqui, porque eu fui mãe de menino e fui mãe de uma menina. Tive o primeiro menino, né? Tranquilo, nossa, super fácil, né? De lidar, fácil de fazer a higiene, porque faz ali, né? As necessidades, defeca na fraldinha, suja tudo, mas o pipi é facinho de limpar, né? Quando eu tive a menina, nossa, eu levei um susto. Eu falei, o que aconteceu? Né? Então é tudo estufadinho para fora, é inchadinho para fora, e assim, é tudo, realmente é inchadinho mesmo, tá? Aí depois, com os dias, ela vai então interiorizando e ficando bonitinha, tá? E então aí e dá muito mais trabalho para se limpar, porque é muito próxima de onde se faz as fezes, e para limpar, a mãe tem que ser muito cuidadosa e fazer uma higiene bem feita mesmo no seu bebê. Mas então, gente, se quando nasce essa já é bem exteriorizada, imagina lá dentro da barriga da mamãe, esse clitóris ainda está bem evidente e pode ser confundido com o pênisinho do menino, tá? Que também lá dentro é pequenininho, então pode ser confundida as duas estruturas, né? E então esse médico poder fazer, então, esse exame, e se não tiver numa posição boa, ele pode confundir esse clitóris, sim, com o pênis, tá? Vamos ver o que mais. 14ª semana, olha, o bebê já cresceu tanto que não pode ser visto inteiro no visor do ultrassom. Olha como isso é muito rápido. E 10 semanas são 70 dias, né? Mais 4 semanas, 4 vezes 7, 35. Então, a gente tem mais de 100 dias esse bebê, mais de 3 meses. E é justamente a hora o quê? Que essa barriga dessa mãe começa a aparecer. De repente, na hora que você vê, você tá ali, daí é por vup, faz aquele vup, 3, 4 meses essa barriga, pof, começa a ficar maior, né? Começa realmente a aparecer, e a mãe quer pôr roupa que realmente deixe aparecer, né? Porque é um momento muito especial para essa mãe. Então, cresce bastante, né? E ele nem é visualizado por inteiro. Então, vai sendo focado de partes a partes. Um pouco ali da cabeça com o tórax, depois mais a parte tórax e abdômen, depois as perninhas, né? Para poder visualizar esse bebê com perfeição. 15ª semana, apesar do peso baixo, ele está bem grande. Agora inicia-se as matrizes das unhas e dos dedos das mãos e dos pés também, né? Movimentação do bebê é intensa, que eu tô falando para vocês, 3, 4 meses, aí eles começam mesmo de verdade a se mexer e essa mãe percebe totalmente. Movimentação é intensa e a mãe ainda. Aqui fala que não percebe. Eu comecei a sentir com 3 meses, eu sentia os meus bebês. Mas tem mães que às vezes vai realmente chegar lá próxima do 5º mês para começar a observar esses sinais, então, do bebê, né? E acaba ficando muito preocupada, e através do ultrassom é que essa mãe realmente é descansada, né? Consegue ficar mais calma, porque o médico fala: não, seu bebê é preguiçoso, vai demorar um pouquinho mais. Então, tem tudo isso também, tá? 16ª semana, olha lá, 22 centímetros já, pesa aproximadamente 220 gramas, dobra quase, né, gente? Olha lá, de 181 já ganhou mais quase 50 gramas aqui. Os bebês femininos, os ovários estão diferenciados, e nos masculinos, os testículos começam sua descida para a bolsa escrotal. Essa bolsa, então, normalmente é mais ali no abdômen e não desceu, tá, gente? Então, elas vão descendo conforme ocorre esse desenvolvimento embrionário, tá? E muitas vezes nós podemos ter, sim, os meninos
nascendo sem os testículos ainda estarem lá dentro da bolsa escrotal. Então, é necessário que, então, esse pediatra vá lá e faça, então, né, essa movimentação para trazer, então, esses testículos para a bolsa escrotal, tá? Mas que não é para assustar e nem nada, não. 17ª semana, quase 25 centímetros, né? Sistema circulatório, digestivo, urinário já estão funcionando harmoniosamente. O bebê deglute, né? O líquido amniótico e também urina, então, porque se ele está bebendo, o rim está funcionando, né? Então tem que eliminar, não vai ficar lá dentro. E esse líquido é estéril, é do próprio ali do líquido amniótico. Se esse líquido também tem até mesmo bactericidas ali, tudo para proteção, né? Esse anexo embrionário foi preparado para que ele tenha um desenvolvimento até o final, dificilmente, é lógico que tem casos que pode ter, mas aqui não, né? 90 e não sei quantos por cento, tudo ok. Então, é um líquido estéril. Agora pode começar a sentir chutes, né? O vernix caseoso, uma proteção cremosa para a pele está se formando também. Então, nós temos aí esse bebê bem já desenvolvido mesmo. 18ª semana, a partir dessa semana, a maioria das gestantes sente as movimentações do bebê, sobrancelhas, cílios e mamilos começam a ficar bem mais definidos, então, esse bebê se mexe bastante, ó, tanto que mão na frente do rosto, daí a pouco essa mão já tá para cá, né? E isso a mãe sente tudo também. 19ª semana, olha lá, então, 400 gramas, vamos ver aqui mais aqui. Da 21ª à 24ª semana, olha lá, considera-se o melhor período para o exame morfológico fetal, né? Pelo qual os órgãos serão detalhadamente avaliados, é um exame específico para rastreamento de malformações fetais, que fala aqui, né? Você não deve ter medo, pois a informação de normalidade vai tranquilizar tanto pais como o médico também que está assistindo essa mãe. Poucas alterações, se elas houverem, não serão detectadas, tá? Se algum problema for descoberto, ele será esclarecido antes do parto e permite as condutas que devem ser tomadas aí, tanto pela equipe, né? Para evitar surpresas lá no momento do nascimento, tá? Quantas vezes a gente não ouve, né, que bebês foram até mesmo, passaram por cirurgias dentro ainda do corpo da mãe. E isso é possível, tá? Avalia-se também a circulação fetal, placentária, cordão umbilical e materna, né, que são aquelas, as artérias uterinas, por meio de Doppler colorido. Caso haja indícios de fluxo que não esteja adequado, será solicitado controle, tá? A partir da 26ª semana, assim também como já, olha, rastrear uma possível pré-eclâmpsia, tá? Nesse momento, a confirmação do sexo fetal deverá ocorrer com toda a segurança. 20ª semana, já está bem grande, ó, as unhas já foram completamente formadas, tá? Já estão presentes. Na 21ª, meio quilo já, olha, passado de meio quilo, mais de 30 centímetros, e agora está mais forte. E pode chutar com vigor, pode segurar as mãos, né? Dar cambalhotas. Então, esse bebê movimenta-se o tempo todo, tá, gente? Então, vira de ponta cabeça, volta ao normal, né? Então, chuta, se mexe com bastante vigor. 22ª, começando a ter dobrinhas na pele, né? Então, toda essa camada, né? Ganha, então, estrutura. Então, ele ainda tem pouca gordura, uma vez que, nesse momento,
ela deve estar preparada até o final, porque esse bebê tem que ter uma camada de gordura boa para nascer, por isso que bebês, né, sentem mais frio, então eles têm uma camada de gordura especial, tá? Para que eles, então, proteja bastante, porque dentro da barriga, gente, é tudo quentinho, direto. Eu posso estar sentindo frio aqui, mas lá dentro está a temperatura constante e está suprindo, então, né, uma temperatura ótima para esse bebê. Cabelo está mais comprido, sobrancelhas, cílios formados, componentes oculares estão desenvolvidos, né? Uma vez que essa membrana está fixa ali para toda esse sistema ocular se completar, como a gente falou. Há reflexo de preensão e sobressalto, então esse bebê pode ter aqueles sustos, né? Que indica também que nem eu falo, né? O bebê está sonhando. Então, deu aquela assustada, né? As impressões digitais também se formam nesse momento. A 23ª, alvéolos pulmonares estão em formação e o bebê inicia os primitivos movimentos respiratórios. Então, não temos ainda esse pulmão aí ainda exercendo, né? Então, por isso que ele precisa estar bem maduro para que haja o nascimento, então, né? 24ª, então vamos lá, ó, pele ficando mais grossa e opaca, né, menos transparente do que era, fininha, terminações nervosas, são responsáveis pelo gosto da língua, né, e nas bochechas, dentição começa já, então, a se preparar os dentinhos, esses primórdios lá embaixo, né, já intestino apresenta os primeiros movimentos peristálticos, né? Para eliminar fezes, então. Sistema auditivo funcionando. Então, pode falar com o seu bebê aí um pouquinho antes da 24ª e da 24ª semana em diante, falar bastante com esse bebê que ele te ouve. Para os casais que desejam exame 3D, 4D, a partir desse período, né, até o começo do 8º mês, vão conseguir, então, melhores imagens fotográficas para esse bebê, né, que fica bem perfeitinho mesmo, tá? Da segunda quinzena ao 8º mês em diante, o bebê ocupa muito espaço no útero, dificultando boas fotos, porém, em alguns casos, também é possível ter bom resultado nesse momento. Então, vamos lá, 25ª semana, olha, funções cerebrais mais sofisticadas, pálpebras se abrem agora, né? Pode perceber diferença de luminosidade, tá? Se você está em um ambiente escuro ou claro, olha só, se você está durante o dia numa sala ou está na rua, ele percebe, né? Então, consegue ultrapassar dentro dessa nossa barreira, né? Para ele também. Assim, quando a gente estiver no escuro, ele também vai ver que está tudo escurinho também, tá? Mas não fica com olhos abertos por muito tempo, tá? Apenas são pequenas aberturas e a maioria das vezes os olhos são, então, ficam fechados. Já boceja de soninho, tá? Impressões digitais bem definidas, né? Tanto na mão quanto nos pés também. Dependendo da intensidade, ouve o som da música e até barulho da rua. Gente, loucura, né? 26ª semana, mais de 1,2 kg, ó, aumento do peso muscular e a musculatura, olha, cada vez mais ficando forte, né? E ele bem ativo, então. 27ª, olha lá, a penugem, aqueles pelinhos em excessos, tá? O lanugo vai desaparecendo aos poucos e vai ficando apenas nessas regiões que é onde a gente mais vê, que nasce bem peludinho. E mesmo depois também diminui também depois do nascimento, tá? 28ª, ó, espaço do útero vai diminuindo e restringe esses movimentos para eles. Normalmente também vai ficando complicado para a mãe, né? Então, após esse tempo, ele fica mais na posição cefálica, ou seja, de ponta cabeça, tá? Que é a posição correta para esse bebê ficar.
39ª, as unhas e dedos das mãos já cobrem todo o leito ungueal, tá? Então, já tá todinho formado mesmo essas mãos, né? E bem perfeitas mesmo. Núcleos de ossificação do fêmur estão presentes, indicando o amadurecimento ósseo adequado. Na 30ª semana, olha, começam as contrações, né? Esse bebê já está com quase 2 quilos aí, 43 centímetros, mas nem tanto, tá, gente? Às vezes pode ser um bebê um pouquinho menor, ou pode até passar 43, tá? Mas olha lá, começam as contrações fisiológicas do útero, preparando-se lentamente para o trabalho de parto. Você pode sentir a barriga endurecer por curtos períodos de tempo e que são contrações muito leves, mas que não são rítmicas. Pode ser agora, pode ser daqui 2 horas, ou pode ser uma hoje, uma de manhã, uma de noite, outra você vai saber só 2 dias, vai ter de novo. Então, é somente preparos, tá? 31ª semana, a penugem que cobriu o corpo continua desaparecendo, o bebê começa a armazenar ferro, cálcio e fósforo. Afinal, precisa de reservas para enfrentar a vida fora do útero. 32ª semana, o vernix caseoso que reveste a pele, então, para protegê-la, está espesso, né? Então, temos uma camada, né, externa, que inclusive quando se nasce, né, depois ela descasca toda, ela sai, né? Então, essa proteção, olha lá, da pele para proteger está espesso, e o lanugo ali quase não existe mais, tá? A 33ª semana, de agora em diante, o crescimento será mais lento, uma vez que está tudo formado, tá? Mas ele continua o quê? Engordando, gente, tá? Então, engordando e até crescendo, mas em relação a órgãos, está quase que totalmente completo. É mais realmente os pulmões que ficam mais por último, tá? Então, esses pulmões também, nesse momento, começam a produzir surfactante, né, que é a substância que faz com que eles sequem para deixarem de ser imaturos, tá? Então, aquele pulmão tá cheio de água, né? Cheio de água ali, esse bebê não precisa ficar respirando, não tem ar também. Então, tá todo cheio de líquido. Mas quando ele sair para cá, esse pulmão tem que estar preparado, né? E também ter surfactantes por um momento que ele inspirar o primeiro ar, a parede desse pulmão, gente, não colabar, não colar, tá? Então, por isso que muitas vezes é muito perigoso o nascimento de bebês prematuros, porque pode ser que esses pulmões não estão amadurecidos e então isso pode ser um fato aí arriscado para a vida do bebê, tá? 34ª, olha, é comum, aqui agora espera-se que a barriga da mãe vai baixando, né, e começa a se separar aqui, que a barriga fica bem próxima do seio e, de repente, ela começa a baixar. Você começa a ver que sobra mais espaço aqui né, entre o seio e o estômago, né, e o seu abdômen. Então, começa literalmente essa barriga baixar mesmo, tá? Você nota que fica mais distanciado. É comum a preocupação das mães em relação ao cordão umbilical enrolado no pescoço, uma vez que a gente tem bebês que podem ter cordões muito curtos ou muito longos, gente, tá? Então, esse longo realmente é muito perigoso, né? Que esse bebê, durante essas movimentações que ele faça, esse bebê pode realmente, o cordão umbilical, se for muito comprido, ele enrolar no pescoço, tá? E durante outros movimentos que ele faça, até mesmo, né, exercer um estrangulamento
dentro mesmo da barriga da mãe, ou então durante o parto também, tá? Então, aconselha-se as mães gestantes a observação da movimentação do bebê, se houver mudança significativa no padrão de movimentos, parando de mexer por um período inteiro, uma manhã inteira, uma tarde inteira, então deve procurar realmente o médico. Mede em torno de 48, aqui na 35ª, tem as unhas, né? Com em torno de 3 quilos aí, o bebê está em processo de ganho de massa corporal, mas ao final dessa semana já é considerado maduro, tá? Caso o trabalho de parto comece espontaneamente, o recém-nascido não será prematuro mais na 35ª semana. Nesse último mês, geralmente os obstetras solicitam ao paciente que vá ao consultório quinzenalmente, então, ou semanalmente, dependendo, né, do quadro da mãe também, né, se ela estiver tudo bem quinzenalmente, se a mãe tem algum probleminha mais semanalmente para acompanhar realmente isso, dependendo aí da evolução que se segue. 16ª semana, olha lá, bem maiorzinho, 49 centímetros, e aí é lógico, as contrações uterinas ainda não são rítmicas, continuam, e que às vezes a gente até mesmo confunde com as mexidas do bebê, tá? Então, ficar atento às movimentações do bebê e a eventual perda de líquidos a partir desse momento. A 37ª, os pulmões estão completamente maduros e continuam os movimentos respiratórios para enfrentar o contato com o ar ao nascer. Esses movimentos, então, lógico, a entrada, a saída de água, porque é o meio em que ele está envolvido, né? 38ª semana, mede em torno de 50 centímetros, pesa aproximadamente 3,5 kg, e nessa semana, então, no final dessa semana, pode ocorrer o parto também, né? O bebê de apenas uma pequena célula, agora tem milhões de células, né, constituindo seu corpo. Em alguns casos, a duração da gestação pode ser superior a 40 semanas, tá? Mas sempre com acompanhamento médico. Isso é fundamental aí nesse período para garantir o bem-estar de ambos, né? Seja da mãe ou do bebê. Eu, por exemplo, o meu parto do meu filho ocorreu na 39ª semana. E a pediatra que assistiu até falou que seu bebê nasceu 2 semanas antes e tal, né? Mas isso na concepção dela. Ele nasceu com 50 centímetros, nasceu com 3 quilos e pouquinho, né? Mas isso vai também da constituição, né, de cada bebê, de cada mãe, né, da genética de cada um também, tá? Bom, aqui mostrando então, só um pouquinho, né, gente, esse desenvolvimento ao longo do tempo, tá? Então, temos aí, olha, aquele bebê mais jovem que a gente fala que essa cabeça é quase que a metade do corpo, né? E tudo isso durante esse desenvolvimento, né, vai se estabelecendo toda essa métrica corporal, né? E vai nascer ali perfeitinho, então, né? 38ª semana ali, olha, tá tudo no seu lugar, tá? Aqui são as posições em que esses bebês ficam lá dentro da mãe, né? Sempre mais flexionado e cada vez mais flexionado ainda conforme está próximo, então, o parto. Aí, acabamos ali, e para falar um pouquinho sobre parto normal. Parto normal é aquele em que a bolsa, né, que contém o líquido amniótico vai se romper, né? E o útero vai começar, então, com sucessivas aí contrações que vai empurrar esse bebê pelo canal vaginal, tá? Esse canal vaginal vai sofrer dilatação, tá? Tem que haver uma dilatação para que esse bebê possa passar, né? A cabeça, os ombros desse bebê é um pouquinho sofrido para esse bebê também, tanto quanto para a mãe, né? Mas que é totalmente possível aí a passagem desse bebê. Uma vez que ele é molinho, né?
sofre ali, dá umas dobradinhas, umas rotações nesse bebê e ele nasce aí pelo parto normal, tá? Logo depois que esse bebê passa, então ocorre a retirada da placenta, que está ainda colada no endométrio, tá? Então o médico normalmente vai dar uma forçadinha, uma puxada nesse cordão umbilical, até que ela, então, se solta da parede do endométrio e se tem a retirada da placenta, então. Aqui a gente pode ver todo esse momento do parto, né, em que ocorre dilatação do canal, olha aqui, né, a gente vê, então, que toda essa pelve sofre dilatação, isso é bastante dolorido, tá, gente? É um processo que segue algumas horas, né, às vezes para algumas até passam de um dia, mas para algumas isso é muito rápido também, pode ser bastante rápido, tá? Então, a gente tem um canal aqui bastante estreito, onde os ossos ali, né, aqui da pelve são muito próximos, né? Mas que essas contrações, então, vão fazendo com que esses ossos, então, se afastem um pouco, muito dessa dor, né, é advinda através disso, desse afastamento ósseo que a gente tem. Nesse momento aqui, gente, a gente tem o cóccix também extremamente móvel. Essa parte da coluna, que é o cóccix, ela vai para trás. Então, a gente sente muita dor nas costas, né? E a gente tem muita terminação nervosa, né? A gente está falando de coluna vertebral. Então, todo esse processo, né, em si, o parto é dolorido, mas é uma coisa que passa, né? Então, muitas optam pelo parto normal sem dor, né? Então, aí vai da escolha dessa mãe também, tá? Aqui, olha, mostrando então como que esse bebê se posiciona para a saída, né? E como que vai rotacionando então esse bebê para sair, tá? Logo depois, olha, ficou a placenta lá, porque esse cordão umbilical é cortado, prensado, né? E cortado, e depois a placenta então vai exigir então que se puxe, se faça algum movimento ali para a retirada dessa placenta, então, tá? Vamos ver o que mais aqui. Aqui só mostrando também esse esqueminha, né? Da saída do bebê. Olha, então o bebê vem vindo, já tá nessa posição cefálica, né? De cabeça para baixo. Temos, então, é lógico que essa pressão da contração do bebê faz com que essa bolsa, né, amniótica, então, estoure, né, tenhamos perda do líquido amniótico, então, e esse bebê, então, com o afastamento, né, com essa dilatação, então, ele tem essa passagem, juntamente com a contração, tá? Então, essas contrações é que ajudam, então, a empurrar, e a mãe também ajudando, fazendo com que ele passe, portanto, aí através dessa parede toda uterina e do canal vaginal. Aqui terminando, tá? E depois retirando, então, a placenta, tá? Aqui também, se for um caso de cesariana, é lógico, terá que ser feita a incisão na pele e depois a incisão no útero, porque o bebê está lá dentro do útero. Então, assim que feita a incisão, é arrancado o bebê, aí é lógico, vai se fazer a retirada da placenta, né? Os médicos fazem uma certa asepsia e retirada do excesso de sangue que está ali, costura novamente esse útero, costura novamente a pele, né? E a mulher, então, vai ficar em repouso. É aqui que eu falei que tinha, falando um pouquinho sobre os gêmeos, tá, pessoal? Então, vamos lá falar que é uma dúvida aí, às vezes, dos alunos em relação, então, como que ela, se não pode entrar
2 espermatozoides num ovócito só, como que nascem gêmeos, né? Então, vamos ver isso, tá? Então, os gêmeos monozigóticos, isso é, aqueles univitelinos, né? Aqueles que são cara de um focinho do outro. Então, chamados de idênticos ou univitelinos, vão se originar de um único zigoto, tá? Então, é um único ovócito e um único espermatozoide. São geneticamente idênticos, gente. Obviamente, do mesmo sexo. Não temos gêmeos univitelinos de sexos diferentes, tá? E cerca de 25% dos gêmeos são monozigóticos, são idênticos. Em relação aos dizigóticos, então nós temos também eles chamados de fraternos ou bivitelinos, uma vez que os de um único óvulo e um espermatozoide são univitelinos. Se originam de quê? 2 zigotos ou mais, né? Se for trigêmeos, né? E distintos, tá? Então, o que que aconteceu? São dois óvulos com 2 espermatozoides, tá? Então, cada um resultante da fecundação de um óvulo por um espermatozoide. Portanto, olha lá, podem ser do mesmo sexo ou de sexos distintos. Por isso que a gente pode ter um nascendo um pouquinho mais loiro, o outro nascendo mais moreno, e temos casos disso aqui, sim, tá? Se na família já teve, né, pessoas de pele mais escuras, isso é totalmente normal acontecer e a gente sabe, né? Então podemos ter assim meninos e meninas, um loirinho, o outro mais moreno, né? Ou negro totalmente. Depende da linhagem que a gente tem na nossa genética e na nossa família, tá? E aqui explicando os monozigóticos, que são idênticos, né? E os gêmeos fraternos, que são os gêmeos dizigóticos, tá? Então, olha lá, tenho um ovócito e tenho um espermatozoide. Se fundiu ali os 2 núcleos, né? E formaram um. Só que o que que acontece? Na hora que a gente tem, olha lá, na hora que o zigoto continua se dividindo e forma uma massa celular que se separa. Lembram-se da mórula, gente? O que que vai acontecer? Aquela mórula vão separar 2 polos. Ao invés de ter um único polo embrionário, nós vamos ter 2 polos embrionários, formando uma cavidade ali, ó, blastocística, comum para os 2, tá? Então, vamos ver lá. As 2 massas celulares vão originar indivíduos idênticos. São da mesma linhagem, de um mesmo ovócito e de um mesmo espermatozoide. Por isso que eles são, então, idênticos. E aqui, olha, é lógico que depois, então, essa mórula vai se implantar, né? E só que tem esses 2 polos, né, embrionários. Só que cada um vai se desenvolver. E depois nós vamos ver qual é o caso de placenta ou não placenta, ficam na mesma bolsa ou não ficam, tá? Daqui a pouquinho a gente acaba de ver isso. Enquanto que aqui, nos dizigóticos, são 2 ovócitos que amadureceram e saíram do ovário ao mesmo tempo, tá, gente? Então, espermatozoide tinha sobrando. Então, um espermatozoide fecunda esse e esse outro é esse aqui, tá? Às vezes tem bastante semelhança, mas já por serem irmãos, tá, gente? Não tanto por causa da ocasião deles nascerem ali gêmeos, mas muito mais por conta de realmente serem aí irmãos mesmo, né? Filhos do mesmo pai e da mesma mãe, que eles são tão parecidos também. 2 óvulos fecundados, cada um por um ovócito e por um espermatozoide, e cada um vai correr o processo como se fosse um único.
Veja, um de cada vez aqui. É como se fosse uma gravidez única e a outra gravidez única. Só que acontecendo de uma vez. Então, o que vai acontecer? Cada um vai se implantar no localzinho lá, tá? E desenvolver cada um como se fosse uma gravidez única, só que ao mesmo tempo, tá? Então, os gêmeos fraternos aí. Quando nós temos esse tipo, né, de fertilização, é a poliembrionia, então, que a gente fala, porque foi mais de um, né? Então, mais de um poliembrionia, então. Aqui a gente tem algumas coisas falando a respeito dos gêmeos monozigóticos e dizigóticos, tá? Que depois eu deixo aqui para vocês darem uma olhadinha e olhar melhor e ver aqui o que fala. São coisas bem simples, tá? Mas que eu vou dar mais aqui, atenção aqui de como que esse gêmeo univitelino ou os bivitelinos, então, se implantam, se é a mesma placenta, se é a mesma bolsa amniótica e tudo mais, que eu acho que é mais interessante para vocês. Então, os gêmeos dizigóticos, né? Se desenvolvem a partir de 2 zigotos, então, que a gente já viu, né? Então, são dois ovócitos, né? Que a gente tem lá, e 2 espermatozoides. Temos o zigoto, o primeiro ovócito, que foi lá com o espermatozoide, e o outro aqui. Então, cada um se desenvolvendo à parte. Os 2 blastocistos, e cada um se implanta, né? Eu falei para vocês que geralmente é lá na parede de trás, né? E mais acima aqui do útero. Cada um se implantou, gente. Vai ser a mesma coisa que o desenvolvimento embrionário que a gente passou. Então, cada um vai se implantar, cada um vai ter os seus córios separados, né? A sua bolsa separada e vai ter a sua placenta separada também. Muitas vezes, nesses mesmos gêmeos zigóticos, também pode ocorrer o quê? A implantação. E nessa implantação que ocorre deles, então, a gente pode ter bolsas amnióticas aqui separadas, mas nós podemos ter o quê? A produção de uma única placenta para os dois, tá? Então, muitas vezes, quando são só 2, né, em caso de trigêmeos, quadrigêmeos, né, a gente pode ter até separado, e às vezes um nasce muito pequenininho, os outros maiores. Mas por quê? Realmente é muito bebê para pegar nutrição, e às vezes um pega menos. Mas nesse caso aqui, olha, é uma única placenta. Pode ter, como não pode ter também diferenças de tamanho, né? Não digo de normalidade, tá, gente? Mas em questão de realmente um nascer mais gordinho, o outro mais magrinho, isso vai depender. Para 2, normalmente, a mulher não tem problema nenhum de suprir, então, essa necessidade desses 2 bebês, tá? Gêmeos monozigóticos, então vamos lá. A partir de um único, tá? Que depois o que faz? Se separam. Olha lá, se separam e se implantam, então. Temos lá a cavidade blastocística, né? E se implantam. Se implantar, o que acontece? Bolsas amnióticas podem ser formadas separadas, tá, gente? Só que o córium, então, é mais o córium é de proteção, porque esse córium ele envolve tudo. Ele é tudo. Ele é o resto do citotrofoblasto, tá, gente? Que também é o sincício aqui e que se transformou em córium. É o quê? É toda aquela parte que a gente falava do mesoderma extraembrionário, tá? Que mais que aqui? E mais o coro, então se juntava e formava aquela proteção. Uma proteção mecânica mesmo aqui para esses bebês, enquanto tem mais a outra proteção que são as bolsas amnióticas, onde ele pode, né, ficar ali flutuando. Então, são bolsas de proteção também, tá? E aqui eles podem ter o quê? Essas placentas fundidas.
Então, a formação de uma única placenta, né? Aqui suprindo os dois. Mas também podemos ter o caso que se implantando, olha lá, o que ocorreu de diferente aqui, ó. Surgem a partir de um zigoto e neste caso ocorre o quê? A formação de dois blastocistos. Então, eu posso ter isso aqui, olha, separado, mas eles ainda continuam sendo monozigóticos, mesmo que esse blastocisto sofra a divisão literalmente antes da implantação. Por que que eles são idênticos? Porque eles vieram da mesma junção de células, tá? Então, se implantam separadamente, tá? E o que que acontece? Desenvolvem as bolsas amnióticas separadamente, córium separadamente um do outro, e o que? Placentas também separadas. Olha que legal. Ou também, mesmo eles se implantando separadamente, pode ocorrer o quê? As bolsas amnióticas separadas, mas com o mesmo córium e placentas fundidas. Olha a diversidade de coisas que eu posso ter ocorrendo com os gêmeos monozigóticos e dizigóticos também, mas muito mais aqui também, né? Então, são processos diferentes e que o médico, muitas vezes, ele vê isso para a mãe, se a mãe tiver interesse, ele até pode ser capaz de dizer qual é o tipo, então, de implantação que esses bebês tiveram, se eles estão em uma mesma bolsa ou não. Gêmeos monozigóticos, olha aqui, então temos lá, né? Vamos ver aqui, uma bolsa amniótica e uma placenta, que é um dos casos que a gente mostrou lá, né? Então, a gente tem aqui como que vai ocorrer lá, porque começa a ficar dividindo, né? Por que eu tenho separado junto, né? Essas estruturas, esses anexos embrionários em gêmeos se junta, em outro não se funde, fica separado, é individual, né? Então, tudo isso nesse momento dessas vesículas aí aparecerem e elas se formarem separadamente ou não, tá? Então, surge a partir de um zigoto e, neste caso, ocorre a diferenciação de dois eixos embrionários, isso é, dos dois botões lá naquele blastocisto, né? Então, nós temos lá, aqui vai ser um e aqui vai ser outro embrião, então, tá? E é por aí que eles vão se dividindo e cada um formará, então, um bebê. Se esse blastocisto vai se separar ou não, né? Aí vai depender. Vai ser difícil saber, porque quando a mulher souber que está grávida, essa separação já ocorreu, né? Bom, gêmeos dizigóticos, ó, então tem um macetezinho aqui para dizer, né? Talvez não estejam todas as formas que eu apresentei lá em cima, mas pelo menos algumas delas estão descritas aqui. Os dizigóticos, que não são idênticos, né? Então, podem ter córions separados ou fundidos. Os âminos, quando o córeo é separado, o âmino também é separado e a placenta também pode ser separada. Quando fundidos os córios, os âminos podem ser são separados e as placentas são fundidas. Em monozigóticos idênticos, quando eu tenho córeo separado, eu tenho âmino separado e tenho placenta separada. Mas também posso ter córios fundidos, os âminos fundidos e posso ter placentas fundidas. Bom, pessoal, era essa aula que eu tinha que dar para vocês, tá? Qualquer coisa, guardem as dúvidas, assistam aí. Esse, então, vai ser conteúdo de prova, não deixem de ver, tá? Então, esse sim está dentro de conteúdo de prova.
E podem mandar qualquer dúvida que tiver, tá? Para mim. E depois também, quando a gente entrar na aula presencial, quem quiser conversar mais sobre isso também, a gente conversa assim com um conteúdo que ficou para trás, então, que é para a gente dar no segundo bimestre. Até mais, gente. Um abraço.